Boa noite a todos que estão aqui presentes na nossa Santa Casa Santa. Boa noite também a todos que nos assistem através das mídias digitais, nossos canais da Seara Espírita de Luz. O tema da nossa reflexão dessa noite é falar sobre a desencarnação. E o título do tema dessa noite é O que acontece após o desencarne, na visão espírita. Mas antes, faremos a leitura de um texto presente no livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Ele possui o tema Provas e Bênçãos. Esforçando-te para superar dificuldades e contratempos nas áreas da reencarnação, recorda o patrimônio das bênçãos de que dispões, a fim de que os dissabores e empeços educativos da existência não te sufoques as possibilidades de trabalhar e de auxiliar. Trabalhas afanosamente na proteção econômica indispensável a vários entes queridos, mas não te escasseiam energias e oportunidades de serviço, a fim de ampará-los até que te possam dispensar o concurso mais intenso. Assumistes pesadas obrigações que te compelem a enormes prejuízos a favor de outrem, e por vezes te supões na total impossibilidade de satisfazer os compromissos próprios. Contudo, novo alento te visita. O espírito, e pouco a pouco, atinges a liquidação de todos os débitos que te oneram a responsabilidade. Em todas as provas que te assaltem os dias, considera a cota das bênçãos que te rodeiam e, incorporando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e, por teu intermédio, sustentando-te em meio aos problemas que te marcam a estrada, para doar-lhes a solução. Mais uma vez nessa noite, levemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, o Cristo e a toda a espiritualidade amiga, aos nossos anjos da guarda, para que, vibrando energeticamente conforme as tuas vibrações, possamos estarmos juntos a todos eles, recebendo os fluidos energéticos e a iluminação que provém do alto, fim de que possamos, após o término da reflexão dessa noite, entendermos qual é o nosso papel neste mundo, o que nos cabe, e que possamos conscientizar-nos da nossa condição e utilizar do trabalho renovador para a quitação dos nossos débitos e a nossa regeneração perante o processo de evolução. Que assim seja, graças a Deus. Falando nessa noite sobre desencarnação, é um tema que nos exige grande parcela de análise e de reflexão. Porque a doutrina espírita ela vem exatamente expor aquilo que ocorre após o túmulo, aquilo que ocorre no mundo espiritual. E desde as primeiras manifestações dos espíritos trazidas na França
através de médiuns que trouxeram mensagem de espíritos superiores, trazendo a Allan Kardec mensagens que posteriormente seriam consolidadas numa doutrina espírita, tudo se envolve com aquilo que ocorre após a desencarnação. Portanto, falar sobre desencarnação é um tanto quanto desafiador por decorrência do tempo que nós possuímos. Mas focaremos em alguns pontos que nos auxiliarão nessa reflexão para que possamos trazer uma nova mensagem e uma nova visão. O que chamamos de morte, a doutrina espírita, ela intitula como desencarnação. Portanto, o que para nós seria o fim, para a doutrina espírita, é somente uma mudança, uma transição, uma mudança de estado. Um estado onde nós passamos a viver de uma forma natural, mas diferente. Portanto, nós possuímos não somente um corpo, esse corpo material. Nós possuímos também um corpo energético, chamado de perispírito, e também um corpo espiritual. A morte do corpo físico é somente o falecimento das energias orgânicas da matéria. E por que que o espírito desencarna? Ele desencarna porque, em sendo um espírito eterno para viver de forma infinita, ele encerra uma etapa, ele encerra uma jornada material aqui na Terra. Porque o espírito, identifiquemos o espírito não como algo que esteja fora de nós, mas como nós mesmos. E nós, sendo espíritos eternos, utilizamos momentaneamente essa experiência terrena para aprender, para desenvolver experiências, para desenvolver atributos, virtudes divinas que nos elevarão no progresso evolutivo, que posteriormente falaremos melhor sobre a evolução da classe dos espíritos, ainda hoje, nessa noite. E eu peço aqui uma licença para trazer uma reflexão, uma forma de Haroldo Dutra Dias encaixar essa característica da doutrina espírita exatamente sobre esse aspecto de que nós estamos tratando hoje. Haroldo, que tem sido talvez o maior interpretador e divulgador do legado deixado por Allan Kardec, Chico Xavier. Haroldo diz que a doutrina espírita teve o grande mérito de alargar os nossos horizontes, ampliar a nossa visão, porque é muito ruim uma visão estreita. Quanto mais estreita a nossa visão, mais frágil é o nosso caminhar, mais frágil é a nossa decisão. A nossa vida passa a conter furos, dificuldades que não se sustentam dependendo dos tipos de experiências vividas pelo Espírito. Portanto, veio o Espiritismo e nos disse: você é um espírito imortal. Isso é extremamente relevante. Extremamente relevante. Porque o mundo inteiro grita. Milhões e milhões e milhões de pessoas em todas as latitudes e em todas as longitudes do planeta foram educadas para aprenderem que vão morrer.
nascem e vão morrer. E diariamente se despedem do mundo, das mais suntuosas metrópoles aos mais acanhados vilarejos, criaturas que se despedem do mundo e vão para o mundo espiritual desavisadas, como se fossem cegos tateando nas sombras, porque viveram achando que morreriam e, portanto, fizeram escolhas limitadas. Porque se você acredita que vai morrer, a sua visão não pode ser de longo alcance. A sua visão é limitada. E essa limitação, ela traz consigo um temor. Um temor porque não sabemos o que irá ocorrer após deixarmos essa vida, que é, para nós, a única que nós possuímos. E esse temor da morte, ele é causado pela a nossa ignorância, pelo nosso desconhecimento. Pelo nosso desconhecimento. Mas o que é então que ocorre após o desencarne, segundo a visão espírita? A visão espírita nos vê como espíritos imortais. E após a morte do corpo físico, esse corpo que falece, ele se encerra as suas energias e a sua energia vital. Essa energia vital que animava essa matéria. E nós saímos exatamente como estamos aqui, com as nossas consciências integrais. Tudo que nós adquirimos é levado conosco na nossa consciência. Nós nos deparamos, e aqui eu gostaria de trazer uma observação, aqueles que ainda não assistiram alguns filmes espíritas que foram nos trazidos para ilustrar, para que nós visualizássemos com os nossos olhos determinados fenômenos, porque o legado deixado até então havia sido o escrito, o grafado, que também nos permite conhecer e identificar uma profundidade de detalhes, mas que a nossa visão às vezes não conseguia estimar. Portanto, alguns filmes como Nosso Lar, que conta a história de André Luiz, que ditou tantos livros para Francisco Cândido Xavier. Temos também um outro filme que é intitulado como Kardec. Temos também As Mães de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Todos estes são os filmes que vão mostrar visualmente tudo aquilo que nós estamos dizendo aqui. E vemos, num dos filmes aqui citados, como no exemplo, o filme de Kardec, Kardec, durante o desenvolvimento do seu trabalho, percorrendo as ruas de Paris, na França, deparou-se com uma figura típica das ruas de Paris, que era um senhor utilizando uma vestimenta militar, que muitos o chamavam de general, mas que ele passava basicamente os seus dias como um andarilho, ali deitando e dormindo nas esquinas. Em decorrência de vários motivos psicológicos e emocionais, esse cidadão ele se joga da ponte e cai na água e afoga-se.
na presença de Kardec. Posteriormente, através dos fenômenos mediúnicos presenciados e passados no filme, uma das médiuns inicia a sua exposição ali, tossindo, como se estivesse engasgada, como se estivesse afogando. E traz uma mensagem para Kardec, que não teve força suficiente, que acabou tirando a sua vida, mas que se encontra nas mesmas condições que estava no afogamento. Então, inúmeras, falaremos também algumas obras aqui, inúmeras ocorrências, exposições e exemplos nos veio à tona desde a revelação de Kardec até os dias de hoje. E então, nós somos seres eternos, nós somos permanentes. Esse corpo falece, nós levamos a consciência e passamos a viver exatamente da forma que vivemos aqui. Se vivemos com as nossas rotinas muito ligados ao corpo físico, à matéria, aos nossos bens, aos nossos patrimônios, continuaremos no mundo espiritual, em outra vibração, executando as mesmas coisas que fazemos enquanto estamos aqui. Mas com um detalhe, que essa característica que possuímos de viver em sociedade, ela não acaba aqui, ela continua. E existe sociedades das mais diversas no mundo espiritual, onde espíritos também desencarnados relacionam-se, vivenciam-se, trabalham, executam tarefas e, neste momento do nosso desencarne, vem nos auxiliar nessa transição e nos encaminhar ao lugar que nos cabe, porque, conforme diz o Evangelho, a cada um será dado conforme as suas próprias obras. E se você vivenciou experiências baixas, inferiores, desenvolvendo sentimentos, emoções inferiores de ciúme, ódio, raiva, inveja, essas características te acompanharão, porque não existe um toque de mágica após a desencarnação. Ela é transitória e ela é gradual. E aí, dizemos também que após esse contato de espíritos que nos são afins, aqueles que nos auxiliam, eles nos encaminham a determinadas localidades, porque também disse Jesus que na casa do meu Pai há muitas moradas. E essas muitas moradas foi-nos revelada através destes espíritos superiores que vieram nos trazer uma infinidade de conhecimento e de informações. Desenvolvemos relacionamentos, como podemos ver no filme do Nosso Lar, que expõe, como se fosse um reality show do mundo espiritual, essa comunidade espiritual chamada Nosso Lar, que se localiza nas imediações celestes do estado do Rio de Janeiro. E nesse filme podemos identificar uma série de atividades que tenho certeza que todos irão buscar para que a gente possa identificar de forma visual tudo isso que estamos dizendo. Mas fica aqui então um questionamento.
é preciso que levantemos aqui uma reflexão. Qual então a importância de sabermos exatamente o que nos ocorre após a morte? Porque satisfazer meramente as nossas curiosidades não pode ser. Conhecendo Deus, Jesus, toda a espiritualidade superior que nos rodeia, temos certeza absoluta que não é somente para a nossa curiosidade. Tanto é que, na questão 399 do Livro dos Espíritos, há uma resposta ao questionamento de Kardec. Resposta essa dada por espíritos superiores que nos diz: a revelação se dá por espíritos superiores com um fim útil. Um fim útil. Nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então, nós pegamos uma das obras ditadas por André Luiz a Chico Xavier. André Luiz, que foi o espírito que, através da mediunidade de Chico Xavier, ditou psicograficamente inúmeras obras. Dentre essas obras, existe uma série intitulada E a Vida Continua. É uma série de livros de André Luiz. São 16 obras. 16 livros somente nessa série, que trazem com uma riqueza tão profunda de detalhes os fenômenos atinentes ao mundo espiritual, os meandros e cada pormenor do dia a dia da vida espiritual, todas elas vivenciadas por experiências desencarnadas de André Luiz. Nós temos que fazer essa reflexão. Qual a importância disso? A importância de nós conhecermos o que até então nunca tinha sido trazido a nós. Em mais de 1.800 anos do cristianismo no mundo, nunca se havia chegado a esse conhecimento. E chegou-se através dessa revelação começada por Allan Kardec. Esse objetivo precisa ter um propósito. E o propósito dessa revelação é fazer com que nós despertemos as nossas consciências. Nós precisamos identificar a vida sobre um outro prisma, sobre um outro panorama. O panorama de que, em entendendo que a nossa vida não cessa, e entendendo que a nossa vida, ao sair extracorpórea e for para o mundo dos espíritos, não há um passe de mágica em que nos desloca exatamente da nossa condição atual, ou para um sofrimento extremo, ou para um paraíso extremo. Ao entendermos tudo isso, precisamos identificar que a nossa vida precisa ser vivida de forma raciocinada, ponderada e principalmente equilibrada. Porque se continuarmos entendendo e pensando que nós estamos resumidos a viver somente uma única existência, nossas ações, nossas decisões, nossas atitudes ao fazer algo, ao desenvolver algo, não vai ser vista de longo alcance. Nós olharemos somente até certa parte, de forma limitada. Se você
vivencia hoje uma experiência encarnatória, submetido às provas e expiações da pobreza e da miséria, entendendo e pensando haver somente uma vida, você vai pôr em xeque a justiça divina. Porque se tantos desfrutam de confortos e prazeres, você, sendo submetido nesta realidade, você vai se sentir injustiçado. Mas se identificarmos que nossa vida atual não é somente ocorrida em decorrência dessa única existência, poderemos entender e, através de inúmeros exemplos trazidos pela doutrina, poderemos, talvez, supor que poderíamos ter tido uma vida que nos trouxe a esse resultado. Se você vive hoje desfrutando de bens materiais e de uma prosperidade financeira, você, achando que só tem uma vida, você viverá buscando constituir um paraíso na terra, o que foi a causa do exílio de todas as raças do sistema de Capela encarnadas no planeta Terra, que os interessados poderão também pesquisar nesse sentido. Então, para que nós também não fiquemos aqui somente trabalhando sobre esses dois aspectos da encarnação, vida na Terra, desencarnação, vida no mundo espiritual, nós precisamos entender que existe algo além disso, que é um propósito. E o propósito é o progresso. O propósito é a evolução. Existe uma hierarquia nas classes dos espíritos. Existem os espíritos inferiores, imperfeitos, e existem os espíritos superiores e perfeitos. Os espíritos inferiores somos nós, destinados a estarmos nesta existência e em várias outras anteriores a essa, quitando e pagando dívidas acumuladas em existências anteriores. Então, em decorrência do nosso orgulho, do nosso egoísmo e de nossa vaidade, vivemos vidas passadas não tão responsáveis que nos trouxeram a mais uma oportunidade do amor de Deus de reencarnar novamente e fazer diferente. Fazer diferente daquilo que nós fizemos anteriormente. Quer um exemplo? No livro No Rumo do Mundo em Regeneração, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco, ele traz um exemplo da vivência de um casal de Salvador, nos nossos dias atuais, um casal que vivia do trabalho, responsável e vivendo, são espíritas e vivendo, desenvolvendo as suas atribuições no Centro Espírita de Salvador, que não faziam mal e só faziam o bem e a caridade. Estavam sendo submetidos a um processo obsessório intenso, por decorrência de um espírito endurecido, vingativo, um espírito que, em uma sessão mediúnica no Centro Espírita de Salvador,
manifestou-se. Manifestou-se e passou a relatar o motivo de sua obsessão àquele casal que para todos não faziam nada de mal e só faziam o bem à sociedade. Esse espírito disse de forma resumida que na Idade Média esse casal era um nobre casal da Espanha que, utilizando-se dos privilégios da época e das circunstâncias momentâneas da Idade Média, em que havia opressões, preconceitos, julgamentos e condenações de várias categorias das condições humanas, dentre elas os anões, os ciganos e vários outros. Esse espírito manifestou-se como um anão que havia sido obtido como escravo por esse casal, que o oprimiu, que o humilhou, que o destratou, que o colocou nas piores condições perante amigos e conviventes ali do seu círculo social. E que, no momento em que não precisava mais dos seus trabalhos escravos, os entregou à Inquisição, que o pôs num julgamento na fogueira. Então, nós possuímos sim, apesar do privilégio do esquecimento dados a nós pelo amor de Deus, porque se relembrássemos tudo o que já fizemos em dezenas de encarnações, entraríamos na loucura e o caos se instalaria em nossas vidas. Porque não teríamos estrutura para sustentar. E é através da quitação dessas dívidas que nós nos regeneraremos e seremos submetidos aos espíritos de primeira classe. Porque os espíritos de primeira classe, os espíritos superiores, os espíritos perfeitos, já entenderam tudo isso que estamos passando hoje. Já entenderam, já tomaram consciência em diversas vivências encarnatórias e no mundo espiritual, que já cometeram muitos erros, mas ainda, mesmo com profundas dívidas, o amor de Deus os abraçava. E eles, conscientes dessas novas chances seguidas recebidas por Deus, chegou um momento em de se dar um basta em tudo isso. E eles deram um basta em tudo isso e passaram a entender que somente o amor é capaz de transformar. Aquele que me agride, se eu o amo e eu o atendo, em algum momento, pode até não ser nessa encarnação, mas quando ele desencarnar, ele vai relembrar. E ele vai lembrar do amor. E ele vai pedir a Deus iluminação e o resgate. Então esses espíritos superiores já passaram por tudo isso e já entenderam que somente o amor e a caridade é o que transforma. E nós estamos destinados a sermos seres de luz, espíritos iluminados, anjos, porque nós não estamos aqui eternamente. Estamos em transição. Nosso destino é ser um Cristo. E os espíritos superiores, eles já não são mais submetidos ao processo de aprendizado através da encarnação. Portanto, este é o objetivo de tudo isso ter sido trazido a nós e dessa revelação ter sido tão pungente e intensa em nossos dias.
Vamos agora, após o término desta reflexão, solicitar a presença aqui dos benfeitores espirituais, dos nossos anjos da guarda, de toda a espiritualidade amiga que assistencia e conduz os trabalhos desta casa. Que elas possam estar presentes neste momento, nos trazendo a luz e a iluminação, para que possamos, ao sairmos daqui, voltarmos às nossas atividades e obrigações mais conscientes e refletindo cada passo. Que Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nos conduza neste processo, nos auxiliando nesta caminhada a caminho da luz. Que assim seja. Graças a Deus.